É isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você, mais um episódio do Café com Záquia. E antes de mais nada, você sabe, tem que rodar a vinheta. É isso aí, gente. Quero mandar um abraço a todos os nossos patrocinadores, o pessoal da Mercaverde Brasil, a Ligue Shop Germânia, a Vox FM, a Merlin Brindes, a Granja Dois Irmãos, que desde 1970 produz ovos de qualidade, ao apoio do pessoal do Regional, a Fidelidade Clean, a Revista Estampa, a TV Cidade Catanduva, a Óticas Brasil, a Luciana Magazine e a você, futuro patrocinador que deseja vir até nós. cafécomzaquia.com. Como eu falei pra vocês, eu vou falar pra você quem é que tá aqui, hein? Joga na tela aqui, principal aqui, rapaz. Põe no centro, põe no centro. Esse cara foi meu professor. Acho que foi o professor de todo mundo em Catanduva aqui, da região aqui. Foi meu professor, foi meu pra mim. Um dos primeiros professores de publicidade, foi o que eu tava falando pra ele. Foi um dos caras que, graças a ele, que eu tô atormentando muita gente há anos, né? Então, se você tá me xingando, xingue ele primeiro, porque ele empolgou muita gente a fazer a publicidade, a fazer... O marketing veio depois, mas a publicidade e propaganda que teve em Catanduva. Mas foi um dos caras que criou realmente um conceito diferente em Catanduva. Então, por isso que eu sempre trago ele aonde eu crio. Então, foi o segundo podcast nosso e que bom que você veio, Denis Olivo. Olívio. Eu sempre erro também. Né? É verdade. Então, eu quero agradecer você, tua presença. Fala bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas que as pessoas estão escutando, mas eu agradeço muito a presença aqui, cara. Eu que agradeço, Dani, mais uma vez. É um prazer vê-lo aqui. Né, conta um pouco da sua história, mas também acaba sendo um pouco da minha, né, veio com esse sucesso todo, com o programa, e com tudo que você fez no decorrer da sua carreira também, né, desde o direito até passagem de toda a carreira publicitária, então é sempre um prazer, sempre virei quando convidado. Ah, que bom, eu fico feliz por isso, porque naquela época de jovem, a gente tem uma ansiedade muito grande, até para descobrir o mundo, procurar o mundo, então, graças a Deus, a gente não é mais do que era do passado, isso é muito importante, e evoluir todos os meses, todos os dias. E é por isso que eu trouxe você aqui, porque, antes de mais nada, eu quero saber um pouco da tua história, quem não conhece, que é difícil não saber, mas vou querer saber, mas eu quero também conversar muito, e a gente vai bater muito papo sobre a publicidade e o marketing desse futuro, de 2024. Mas vamos lá, primeiro, falar um pouco quem é o Denis, de onde ele surgiu, né? Rapidinho, os cursos, faculdade, de onde nasceu, até chegar aqui. Ok, perfeito. Bom, eu estou no mercado publicitário desde 2000 praticamente, então são quase 25 anos. A minha formação é design gráfico e depois eu acabei fazendo um mestrado, especialização voltado à comunicação, à publicidade, né? E como eu comecei a dar aula muito cedo, eu entrei nas graduações de faculdades muito cedo, por mais que a minha formação tenha sido design, eu fui cada vez mais ficando perto da publicidade, né? Naturalmente da publicidade. E nessa trajetória, então, eu tive várias agências no decorrer dos anos, né? A Galgo, a Odin, a Horda. E eu, ao mesmo tempo que trabalhava com publicidade, eu mantinha a minha história dentro da academia, dentro das graduações, né? Então, dei aula na Unip, dei aula no IMES Fafica, na Fafib em Bebedouro. Então, eu sempre fui levando tanto a publicidade no dia a dia, quanto a parte acadêmica no período da noite, né? E a minha história acabou se construindo dessa forma, sempre trazendo o conhecimento teórico para a prática profissional. E aí foram meus 25 anos de carreira, né? Até chegar aqui hoje. Vejo bastante foto tua, terno, gravata, um homem sério lá, o Black lá em São Paulo, onde é? Porque é um lugar grande, cara, um lugar bonito. Você tá. Lá é palestrando, não dando aula. São aulas, é um curso de pós-graduação, mas é um curso de pós-graduação que nós temos hoje 400 médicos em sala de aula.
Puxa vida, Então virou por tudo aluno, então, agora. Virou tudo aluno. Então é um curso pós-graduação médica, de uma especialidade médica, aonde hoje em dia o médico também precisa ter algum nível de expertise de gestão, de comunicação, de marketing, porque o médico entrou nesse cenário, né? Sim. Que até então, antes da pandemia, esse cenário não era médico. E hoje ele sente essa necessidade. A gente tá vendo muito médico fazendo youtubers, já viraram youtubers, eles aparecem o dia inteiro mostrando o que eles fazem, o dia a dia, porque as pessoas querem ver isso, né, Denis? Não tem jeito, né? Exato. O médico, ele se viu obrigado a estar criando conteúdo, né? Sim. É uma grande discussão dentro da área médica, esse novo cenário, muito discutido. Vai entrar agora em março uma nova regulamentação para tentar... de certa forma, coibir algumas ações que estão fora do ato médico hoje em dia. O Conselho Federal de Medicina entende que não fazem mais parte do ato médico. Sim. Mas eu acho que vem para o bem. Vem para o bem da medicina, para o bem do paciente, porque, na verdade, como todo mundo foi para essa área e sem nenhum tipo de regramento, acabou ficando uma terra de ninguém. Então, muita gente falando besteira, muita gente falando que não pode... né? Então, hoje o Conselho, a partir de março, se tudo der certo da forma que eles estão programando, né? Possivelmente vai mudar muita publicidade médica a partir de então. Vamos bater um papo, mas você já começou com ela, vamos começar com ela então, falando, porque justamente isso, que nem eu vejo aqui, vamos colocar na nossa terra aqui, como de Catanduva, as pessoas, até o pessoal médico que fazem, que nós estamos vendo muita gente fazer. Não vamos falar se é certo ou errado, vamos falar que eles estão fazendo aqui em Catanduva, como fazem no Brasil inteiro, eu vejo. Então, esse conceito, você acha que é necessário realmente, então, eles pesquisarem bem o que eles estão fazendo, porque vai existir um crime por aí, se fizer alguma coisa errada, porque antigamente não podia fazer muita campanha, né? Então, o que é esse conceito que você fala? O que aconteceu foi o seguinte, as regulamentações do CFM sempre foram muito efetivas. A última regulamentação saiu em 2011, e é uma regulamentação bem punitiva realmente do médico. Então os médicos nem procuravam agência de publicidade na época e nem produziam conteúdo porque ficavam sempre com muito medo do que pode e o que não pode ser feito. E isso, com a era da internet, a partir de 2015, começou a modificar um pouco. Só que a regulamentação nunca previu que existia internet. Então essa regulamentação 2011 não dava muito, não tinha muitos óbvios para o que ia acontecer com a tecnologia do futuro. E essa regulamentação ela ia ser alterada em 2018, mas aí entrou pandemia, aconteceu tudo aquilo e não foi. E nessa transição de pandemia, o médico se sentiu muito à vontade e ele sentiu na internet um espaço que ele poderia explorar do ponto de vista comercial também, né? E o Conselho não tinha ferramentas, ele não tinha nada regulatório que ele pudesse realmente, efetivamente, punir o médico ou fazer qualquer tipo de regulamentação. E isso acabou virando uma terra de ninguém. Agora, com a nova regulamentação, não é nada punitivo, mas eles vão tentar, de alguma forma, limitar o que pode ou não pode fazer dentro da publicidade médica, principalmente nas redes sociais. Então, muita coisa realmente vai ser alterada nesse sentido, e o médico que não tem essa informação, ou a agência que cuida do marketing do médico, eles vão começar a ter alguns problemas com o CFM. Entendi. E esses médicos estão te escutando aí, eles falam assim, tá, Denis, tá, mas como é que eu consigo procurar isso aí? Onde eu procuro? Eu procuro a própria... Não tem agência, mas eu posso procurar algum local diferente? Sim, essas normativas estão no site do CFM. Basta então o site do CFM, nova regulamentação no Google, né? Sim. Nova regulamentação publicitária, que você vai ter acesso a esse conteúdo. É um texto bem longo e que às vezes a pessoa que não é técnica tem dificuldade de entendimento. É claro que todo esse contexto pode ser alterado na prática. Certo. Porque na prática aí você tem jurisprudência, aí vão ver o que os advogados vão fazer a respeito sobre toda essa regulamentação, né? Mas da forma que está escrito o texto, vai mudar muito. Quer dizer, nós estamos falando em médico, mas também tem os dentistas, tem os advogados, você falou, tem advogados, todos esses também estão entrando nesse caminho? Não. Na verdade, o que se faz hoje, nessas áreas principalmente, ela está totalmente fora da regulamentação de toda a categoria. Está fora das regulamentações CRO, está fora da regulamentação do conselho, da OAB, de qualquer conselho.
todo mundo fez vistas grossas a partir da pandemia. Deixa passar, né? Todo mundo deixou passar. O CFM tá tomando a primeira atitude. Não sei se outro conselho já fez antes. Como eu estou muito mais ligado à área médica, eu acredito que o CFO não fez nada da odontologia ainda. Mas muito porque para o CFO talvez não é interessante. Não seja interessante. Tá. Aí é uma outra discussão, né? Mas com o CFO fazendo vistas grossas, né? O dentista ele pode até fazer alguns procedimentos que antes nem eram da área dele. Sim, eu Estava vejo. muito mais da área da medicina, né? Não estou julgando isso, Lógico. mas você tem procedimentos hoje do dentista, do profissional da odontologia, que antes eram procedimentos do médico. E quem segurava essas pontas eram os conselhos. Sim. Com o conselho não segurando mais, abriu muito espaço para o dentista. Então, não sei se para eles é interessante ou não entrar nesse tipo de mérito. Eles não entendeu? querem cutucar, não sei se forem cutucados. Exato. É normal, tudo bem. É normal. Mas assim, se você pegar a regulamentação de qualquer classe, tá todo mundo fazendo o que quer nesse momento. Mas então é importante, já deixando bem claro, quer dizer, a pessoa procurar uma agência, procurar um caminho, um canal e já se organizar para não sofrer, porque no Brasil é assim, eles deixam acontecer para fazer um volume, a hora que eles têm um volume que eles querem, aí eles criam uma lei para começar a levar multa, porque aí eles têm um outro volume, que é ganhar o dinheiro. Então nada é de graça nesse Brasil. Então esse olho, assim, vamos deixar quieto, não é o deixar quieto, do meu ponto de vista agora, eu, Daniel, falando, gente, vão buscar, vão tentar entender, vão tentar buscar, busca profissionais, tá aí o Denis falando. Por quê? Porque é muito importante no pensamento nosso, porque se chegar no momento certo, dizer que tem um volume grande e falar assim, agora vai, aí vai ficar muito mais caro pro cara, né? É isso mesmo. Mas assim, eu nunca tive muito medo sobre esse fato, como a gente veio... Como eu estou no mercado de agência há mais de 20 anos, então a gente veio de um mercado médico, de um mercado de advogados, de mais de 20 anos. Sim, então a gente veio desse mercado offline que ainda existia o CFM cobrando. Coisa chata, né? Então essa questão ética, a gente impera no nosso trabalho com qualquer cliente da agência. O cara já chegou lá, você já tem que organizar. A gente organiza dentro da regulamentação, entendeu? A gente leva muito a fundo isso. Sim. Porque a culpa é tua. A culpa é minha e a gente não quer que aquele profissional tenha qualquer problema dentro dos órgãos de classe dele. Claro, às vezes o profissional, agora eu não estou falando só do médico, sim, não, né? Ele tenta ir um pouquinho além, a gente instrui ele, seja ele dentista, advogado, e se ele quiser comprar essa briga, possível briga com o conselho ou não, já é uma atitude dele. Só que, quando você está em um mercado onde ninguém está sendo punido, que é como ocorria até então dentro do CFM, o médico ele se sente à vontade, porque o concorrente dele está fazendo e não está sendo punido. Então, enquanto não existe uma regulamentação dentro de cada atividade, cada classe, eles vão se sentir no direito de fazer, entendeu? E eu acho, na minha opinião, que às vezes extrapola um pouco o ato de cada profissional, até onde ele pode chegar. Então, a gente chega a exemplos absurdos que eu até passo em sala de aula, né? A gente teve o exemplo de uma médica aqui perto de Sertãozinho, que ela fez uma cirurgia plástica de abdômen, num paciente, e ela fez uma dancinha no TikTok segurando o pedaço da barriga do paciente. Que loucura, é literalmente uma loucura. Entendeu? Saiu fora da caixinha. Sai fora totalmente. Entendeu? Então tem que ter algum nível de limitação do que pode ser feito, né? Rapaz, porque senão... aí levou um processo, daí ou não? Essa, no caso, mesmo foi até durante a pandemia isso, foi o CRM dela foi até cassado. Então o número de registro dela, da ordem médica, foi até cassado. Porque no pensamento dela queria mostrar que foi embora o problema do paciente. Sei. Mas só que aos olhos da crítica do brasileiro que é muito santo, que não aceita nenhum problema, nenhum erro, então eles olharam aquilo lá e falaram, nossa, aquilo lá me fez mal. Porque esse que é o problema nosso. O problema nosso é que a gente não entende, que o brasileiro quer fazer tudo. Mas se você fizer algo errado, eles vão te pegar e vão apontar o dedo. Então nesse caso, a médica se danou, porque ela queria mostrar
uma coisa na cabeça dela, né? Acho que ela não tinha, então, uma agência, porque a agência ia falar, meu amiga, você tá passando um... Talvez não. Às vezes o profissional que trabalha com ela até instruiu para isso, porque isso deu uma movimentação absurda na rede as dela. Audiências. É uma movimentação absurda. É que eu falo pros clientes nossos aqui também, assim, que nem eu falei assim, toma cuidado para o ridículo da audiência. O ridículo da... Você quer ter audiência? Faça uma coisa muito ridícula, põe uma melancia, fica de calcinha e sutiã na porta da tua loja de filme, isso vai bombar. Vai bombar, vai lotar, mas será que é isso? Qual é o preço disso? Qual é o preço disso? Porque essa audiência, ela vai ser ridicularizada. Então, muitas vezes não, a maioria das vezes, eu acho que 100% das vezes, principalmente o TikTok, o Instagram, o Facebook, ele faz o seguinte, você quer ter audiência, fica de calcinha e sutiã, mostra a bunda, dança até o chão, põe funk mesmo, põe aquelas músicas absurdas, isso eu vou te dar audiência. Então tá forçando as pessoas físicas fazendo isso. Eu vejo, no meu ponto de vista, o Daniel, você pode me tirar depois se eu tô errado. Aí os lojistas que não têm uma programação organizacional do marketing, da publicidade, falam assim, puxa, isso dá audiência. Aí vem a filha e fala, mãe, faz também. Aí você vê uma senhora, às vezes de 60 anos, 70 anos, aí ela põe um shortinho curto, aí começa a dançar até o chão, aí dá audiência. Nossa, minha loja tá bombando, Denis. Isso daí não se torna, às vezes, não é um cuidado para se tornar um ridículo? Sim, em qualquer setor. Mas eu acho que dentro da área médica é mais ainda. E estão se fazendo isso também. Sim, se faz muito. É que eu dei um exemplo extremo, mas tem médico fazendo de tudo, entendeu? De tudo. E aí a gente, sei lá, né? Eu acho que não é só o dedo do paciente que está apontando, mas eu acho que dentro de cada especialidade, dentro de cada área de conhecimento, seja médico ou qualquer área, existe sempre um código de ética, né, que é consensual entre esses pertencentes da área, né? Filmar operação pode? Vou filmar minha operação? Não eu pode. Já vi pessoas. Então, agora vou operar tal coisa. Fica vendo, mostra a barriga da pessoa gigante, depois tira a barriga da pessoa murchou. Não, você não pode mostrar nenhum nível de procedimento. Aí depois mostra a pessoa falando bem dele. Falei, gente, se essa pessoa quiser depois levar ele pro pau, não paga a consulta, né? Mas o paciente realmente assina o direito de imagem, entendeu? Mas esse direito de imagem que ele assina, tem um limite. Ele não está acima da regulamentação. Boa, é bom saber disso. Ele não está acima, não é tudo que pode ser feito. Porque existe o direito do cliente, mas tem uma regulamentação justamente está para isso. Falou assim, escuta, o cliente tem um limite, mas nós temos esse limite. Exatamente. Porque se todo mundo fazer, se torna ridículo. É isso aí. Até o antes e depois não existe. Não é permitido o antes e depois. Não é permitido. Nessa nova regulamentação, irão permitir o antes e depois. Mas não é botar uma foto do lado da outra. É você botar uma sequência de imagens de todo o processo que foi feito, todos os problemas que poderiam ocorrer, sabe? Sem a lógica. Não é só o mar de rosa. Você pode ter alguns problemas no decorrer de uma cirurgia, por exemplo, que precisam ser ditos para pessoas que tá acompanhando a tua rede social. Entendeu? Vamos por um exemplo, então. Vamos por um exemplo assim qualquer. Vamos por uma bariátrica. Então a pessoa, ela tem uma obesidade, ela consulta, aí ela com o tempo ela emagreceu, quer dizer, então não posso colocar ela com 100 e poucos quilos, ela com 80 quilos, não, tem que mostrar justamente que ela passou durante todo esse período, ela ficou em jejum, depois ela passou mal, depois ela teve reações adversas ao medicamento, tudo isso tem que ser passado para mostrar que ela emagreceu. Exatamente. Porque eu acho que aí tá a diferença, porque muita gente vai direto pro médico, porque acha que é um encantamento de vou lá diminuir e eu vou emagrecer. É isso mesmo, perfeito. É isso. Você ilustrou perfeitamente. É esse exemplo as pessoas têm que identificar. Eu coloquei a bariátrica, é uma coisa mais fácil pessoas identificar, mas tem várias outras maneiras. Todos os médicos eles precisam passar todos os problemas, então. Exato. Que é aí que não vende. Aí você já começa a complicar um pouco o processo de venda, né? Porque a pessoa fala, vou ficar tantos dias só tomando sopinha? Vou ficar tantos dias... Por isso que vai deixar de ser um mar de rosas, Perfeito. Que hoje é, dentro do cenário médico, você utilizar as redes sociais. Não vai ser mais tão simples assim. Entendeu? Entendi. Então quer dizer que as pessoas precisam tomar cuidado. Em resumo, tomem cuidado com o que vocês façam. Não é porque tá tudo se fazendo agora que vai continuar, foi o que o Denis falou. Vai chegar o momento que a vista grossa vai passar colírio e vai pegar. Exatamente. Né? Quer dizer, desse foco da linha médica, qual é o outro ponto que você continuou fazendo, uma novidade para você? Que uma novidade a gente fala, coisa 5, 6 anos atrás, porque você tem anos e anos de profissão, mas que você saiu fora da tua caixinha e começou a fazer. A diferença hoje. Fora da área médica, você diz? Isso. Tá.
Eu acho que é impossível a gente falar desse processo de marketing e comunicação dos últimos 6 anos sem falar da tecnologia, né? Sim. É impossível. Apesar de ser um lugar comum, o que a tecnologia trouxe para o meio da comunicação realmente ela renovou um desenho que estava bem estabelecido há mais de 60, 70 anos. E quando eu falo que renovou um desenho, eu falo que é um desenho estrutural. Então, para você ter uma ideia hoje, acho que eu já conversei com você sobre isso, os profissionais que eu tenho na agência hoje, 60%, 50% dos cargos não existiam há 4 anos atrás, Sim. 5 anos atrás. E você ter que movimentar uma estrutura inteira que está funcionando, aprender essas novas demandas, porque não basta só colocar uma pessoa no cargo se você não tiver nenhum nível de experiência, se você tiver nenhum nível de expertise para coordenar essa pessoa. Então, tudo isso que a publicidade teve que passar com essas novas demandas que vieram da era digital, de supetão, né? A gente fala de um período de 10 anos, que parece um período longo, mas é um período muito rápido. As evoluções que a gente teve na história da humanidade são evoluções de 100, 200, 150 anos. Então, a gente ingeriu um processo que é altamente complexo, na sociedade, dentro dos padrões de trabalho, né, dentro da nossa cultura, e que isso, para minha atividade, para nossa atividade, foi um pouco complexo, porque efetivamente aí mudou o rumo da nossa atividade. Então, se eu pegar um curso, o seu curso que você fez de comunicação, 2014, 2013, se não me engano, né? 2011. Se a gente montar um novo curso de comunicação dentro daquele formato que você fez o curso, a gente aproveita 30%, 40% no máximo. Não tinha nada virtual ali. No máximo. Você aproveita as bases científicas da comunicação, porque isso não vai mudar nunca, né? Isso você não muda. Só que tirando essas bases, a forma que eu me comunico hoje, a velocidade do pensamento do novo consumidor, tudo isso foi alterado. E isso mexeu demais com a estrutura de qualquer agência, não é só da minha, de qualquer agência. Tanto é que quando eu comentei que a minha agência ainda é 360, porque é muito difícil para uma agência nova que está saindo agora do mercado, um profissional jovem de 20, 21 anos, ter esse pensamento 360. Porque isso não condiz com a realidade que ele foi criado. O que é isso, né? Não tem nem consciência. E ele não entende que a gente ainda tem pessoas que consomem a mídia tradicional. Não morreram ainda. Não morreram ainda. Esqueceram, eu tô vivo. Exatamente. Você tá vivo, né? Ó, a gente aqui conversando, a gente é dos antigos, velho. Sim, exatamente. A gente consome mídia. Pô. Claro, a gente já tá num processo de migração. Lógico. Mas a gente consome a mídia tradicional. A gente não ignora. Nós não gravamos rádio, não gravamos revista, não gravamos outdoor, não ignoramos. Não ignoramos. Não, de forma alguma. Então, esse processo de entendimento da mudança do persona, da mudança do público-alvo, que antes era, de certa forma, até simples de ser organizado, hoje é muito complexo. Olha que engraçado, né? Antes a gente tinha uma dificuldade muito grande de entender o perfil do seu público-alvo. A gente investia, assim, fortunas em pesquisas para você entender o perfil do seu público-alvo, o que falar para ele, porque a chance que você tinha de falar com ele eram muito pequenas. Você impactar uma pessoa 15, 20 anos atrás, eram chances raras. Sim. Então você fazia aqueles estudos de horário, de programação, que momento que ele vai estar ouvindo aquele programa, passagem de colocar ponto de outdoor numa passagem de fluxo do perfil do cliente dele, etc. Porque você não tinha a noção exata do perfil do público. Então você investia muito dinheiro nisso. Hoje é o inverso. Hoje você tem um entendimento muito claro do público, muito claro, porque as plataformas te trazem esse nível de informação de uma forma muito bem apurada, só que você já não consegue dialogar diretamente com esse consumidor, porque ele tem um mar de informação dialogando com ele. Não importa o que você faça, ele está sendo impactado por informação o tempo todo. Você só é mais uma informação, por mais que você seja cirúrgico em entender aquele consumidor. Mas ele está sendo muito impactado. Quem é você na fila do pão nesse momento? Sim, sim.
Então, assim, tudo isso que a gente passou dentro do marketing digital, nesse novo cenário, a gente teve que rever tudo, né? Então, para mim, foi tudo uma grande novidade. E agora a gente entende que a gente não vai parar nunca mais, porque com a inteligência artificial agora é um cenário que vai revolucionar, já estava revolucionando, tão quanto revolucionou a internet. O que está acontecendo com a inteligência artificial, o nível que ela está chegando, facilidade, né? E você não tem como competir com uma ferramenta que busca informação dentro de uma rede aberta. Não existe um profissional capacitado a nível de competir com uma ferramenta dessa. Em nenhuma área. Não. Nenhuma área, entendeu? Você já acabou de falar isso aí. As pessoas reclamam, eu vou ter maquinário, vou perder emprego ali, vou perder emprego. Mas todos os setores da vida, a evolução vai fazer perder emprego. A gente acabou de falar. Antigamente você precisava de gente para fazer texto. Uhum. Antigamente você precisava fazer pesquisa de mercado. E o cara da pesquisa de mercado ganhava muito dinheiro. Sim. Fortunas. Entendeu? Esse cara hoje teve que se adaptar. Fortunas. Então você deve falando já agora em cargos que eu fiquei pensando, cadê esses caras? Cadê esse povo? Sim. Teve que entrar em outro setor. Abriu cargos novos, mas também sumiram outros. Sumiram, velho. Não existe mais. Vamos fazer uma pesquisa de mercado. Baixa o aplicativo, baixa isso. Vou fazer o texto. Sabe, contratar a moça que fez a redação, que é especialista. Não, hoje você pega a inteligência artificial, gente, você que está aí novo, não entende. A gente que é antigo já está entendendo. Você baixa o aplicativo, tem inteligência artificial, você pode pagar gratuito, tem gratuito e você pode pagar. Eu pago. Que é preferível pagar até. E eles fazem tudo pra você. O texto, montagem, tudo, né? É isso aí. Na verdade, você tem que saber como alimentar essa informação. Essa é a dica. Então você tem que ter uma expertise para poder saber como alimentar. Depois que a Ti trouxe o conteúdo, você ter a expertise de entender esse conteúdo que eles entregaram funciona, vou fazer alguns ajustes, posso fazer isso, aquilo. Mas isso a gente tá falando de texto, de imagem, mas a inteligência artificial tá em todas as áreas. Ela vai fazer medicina, ela vai fazer operações, ela vai fazer medicamento. E aonde é? Falando, então, já vamos entrar nesse tópico também. Você identifica, nós estamos em 2024, nós estamos falando já de inteligência artificial. Quer dizer, quando a gente fala hoje, nós estamos conversando hoje, daqui 2025, com certeza, a inteligência artificial vai dominar muito mais o mercado. Vai ser uma nova bate-papo com você, totalmente diferente do que nós estamos conversando aqui. Então, vamos pensar um pouquinho a um longo prazo. Vamos viajar também, vamos acertar, vamos errar, mas você acredita que ela vai dominar mesmo o mercado? Aquela brincadeira do Exterminador do Futuro, ele vai comandar o mundo? Você acha que a tecnologia vai estar muito à frente do ser humano, ao ponto de o ser humano tem que ficar por trás dela? Tem robô que já está batendo em funcionários de grandes indústrias de carro, né? Então, isso é bom a pessoa entender. Já constrói. Tem robôs que já não estão querendo fazer mais o que eles querem na Tesla. Então, dá pra gente ficar com um pouco de medo de tudo isso, Eles travam. Eles já estão pensando por si só? Não, teve uma matéria um mês e meio atrás dos robôs, de 2 robôs que eu acho que se revoltaram contra o técnico e deram umas pancadinhas no técnico, robôs da Tesla. Que é o vírus, né? Que a gente pode falar que é vírus nos computadores, pode ter dado alguma coisa. Quer dizer, é um risco, então. É perigoso, a evolução pode se tornar... Ou teve alguém que colocou no prompt para fazer isso no dia, né? E ninguém sabe, bata no cara. Eu acho que esse nível de futuro é muito incerto, né? Mas eu acho que a humanidade já está tendo alguns óbvios do ponto de vista antropológico, ético, que se não conseguir domar, colocar rédeas de alguma forma, a tendência é uma evolução muito grande e rápida desse tipo de inteligência. Vamos pensar em robô, mas robô é uma coisa assim, é muito arquétipo. A gente já falou de Exterminador do Futuro, né? Mas você não precisa ser um robô para você, uma inteligência artificial, dominar um sistema financeiro de um país, por exemplo. Lógico. A minha preocupação que eu falo é o seguinte, quem está criando não são pessoas que já passaram 40, 50, 60 anos numa vida, identificaram a vida, as dificuldades dela, que chegaram até onde chegaram por várias dificuldades. Nós estamos falando de como por assim, eu vou chutar alto, 70% ou mais são jovens mesmo. São jovens criando, são jovens que estão querendo conquistar o mundo. Essas pessoas estão criando essas ferramentas. Elas que estão por trás. Lógico que tem os donos por trás, que às vezes pode ser mais velho, mas nós estamos vendo aí um mercado de jovens, donos de mercados milionários, bilionários. Sim. Então, a minha preocupação é que eles não têm limite, porque qual que é o foco do jovem hoje? O que está dando dinheiro? Vou criar isso para ficar rico, vou criar isso para ficar milionário.
Lógico que todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Na nossa época, era aquela criação do pai e da mãe. Você cumprimentou teu avô, cumprimentou tua mãe, fala oi, pede bênção, né? Hoje, praticamente, eles não estão nem vendo a família mais. Eles ficam infernados dentro de um quarto, criando, e só sai de lá se for trabalhar numa grande empresa, né? Então nós estamos aí. Por isso que eu fico preocupado com a tecnologia. Até que nível, né, vão segurar isso? Nós estamos vendo as guerras são criadas justamente para se vencer. Então as pessoas estão indo para a tecnologia quanto mais passa o tempo. E a gente está vendo as pessoas criando mão robótica, pernas robóticas, tem gente amputando braço, amputando perna para colocar, para ficar forte mesmo, para poder ter um braço, o olho, colocando tudo. Sim, tudo. Então essa é a minha pergunta. Você acredita como a gente trava uma evolução sem prejudicar? Ou não tem jeito, Daniel? Não tem jeito, é que nem destruir as árvores para construir casa. Eu acho que é uma evolução natural do ser humano. Da mesma forma que o ser humano paleolítico entendeu que colocar uma enxada ia aumentar a produtividade, uma ferramenta na mão dele, a gente está entendendo que a tecnologia vai nos apoiar numa evolução do homem. Mas você como professor, você não acredita que os outros professores têm que ter um conceito de tentar segurar essa molecada? É que eu não acho que é possível, entendeu? Não acho que é possível. Porque os valores, eles mudam, né? O valor da nossa geração, apesar da gente ainda ter alguns valores que você citou, e que foram importantes para a nossa formação, se você perguntasse para os seus pais o valor dele comparado ao seu, eu ia falar que o dele era muito superior. Sim. Muito superior, entendeu? Então eu acho que esses valores muda de geração por geração. Não sou nenhum especialista para falar isso, né? Tem os pensamentos aí, nós estamos falando de você. Mas assim, como eu tive uma vivência, imagina, eu dei aula por mais de 15 anos em muitos cursos, então eu convivi com muitos jovens, né? E como eu sempre tive agência, a agência sempre também trouxe muita mente nova para a agência, né? Sempre faixa de 20, 18 funcionários. Então, assim, eu convivi com essas gerações mais jovens, eu vi crescer essas gerações. Então, assim, a gente acaba tendo um pouquinho mais de propriedade para dar uma opinião como essa, Sim. né? Mas eu acho que em termos de tecnologia não há muita volta. O que eu acho que é cíclico, o que eu acho que isso pode em algum turnover de geração mudar, são comportamentos, são formas de encarar a vida, de percepção, de valores, porque isso realmente é cíclico na humanidade. A gente tem gerações que são mais libertinas, gerações que são mais ponderadas, e isso muda a cada geração, né? Então isso eu acredito que a gente pode ter uma geração, de repente daqui a 2 ou 3 gerações, que é totalmente diferente dessa nova geração, que é super expansiva, super conectada, porque chega um momento que essas bolhas começam a explodir e as pessoas começam a retornar, a recuar, entendeu? É automático. É automático. Uma coisa que está acontecendo agora é que no primeiro momento eu imaginei que não voltaria a curto prazo, é essa questão de relação colaborador-empresa. Quando veio agora na pandemia, né, que todo mundo foi para casa, fico dentro da área da publicidade e outros setores também, como tecnologia, ficou muito convencionado, muito comum o trabalho home office. Então, eu lembro, 2, 3 anos atrás, perdendo ótimos funcionários para agências de São Paulo que poderiam pagar muito mais, para o meu funcionário ficar em casa. Então, para aquele momento, para ele foi sensacional, entendeu? Ele saiu, ganha mais, fica em casa, e para essa agência era ótimo, porque ele pagava muito menos do que ele pagaria para um profissional em São Paulo, sem custo da operação local, sem custo do funcionário local, com a máquina dele aqui própria, né? Tava tudo perfeito. O que eu vejo hoje já é um recuo. O funcionário, ontem eu entrevistei uma pessoa que nunca trabalhou comigo, mas já trabalhou em outras agências da cidade, e que estava há 2 anos só remoto, com agências de fora. E ontem eu chamei ele para conversar para ser um profissional remoto, porque eu nunca imaginei que ele ia querer voltar para o trabalho. Isso foi ontem. E ele falou, cara, eu não aguento mais. Eu quero começar às 8, acabar às 18, eu quero ter um patrão, eu quero ter uma agência onde eu estou trabalhando. E eu nunca imaginei e eu tô percebendo esse movimento voltando já, entendeu? Principalmente que eles se perdem no tempo.
De repente... É 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite. Você se perde. Você A gente perdeu. sabe como que é. A gente se perde. Dia da Eu não semana, tenho. fuso horário, você perde tudo. Você tem negócio de carnaval? Eu falei, não tenho. Vou falar pro cliente que eu vou ficar no carnaval? Não tenho. Você precisa de mim, você me liga. E essa molecada, agora começa a entender, molecada no bom sentido, gente, mas esse pessoal mais jovem, eles começam a identificar que eles querem ser patrão. Mas o patrão, quando a gente fala, é justamente isso aí, né? Esse rapaz chegou pra você e falou, quero ter das 8 às 18. Por quê? Com certeza, é 9 horas, o cliente mandou mensagem. Exatamente. E se você não responder, ele começa a mandar um monte de interrogação. Então, apitou, você tem que ver. Se é cliente, você tem que responder. Você não tem vida, é de sábado, é de domingo, é Natal, mesmo. É Ano Novo, seja o que for. Principalmente Natal, Ano Novo que se vende no Natal. Sim. Carnaval que se vende. Todas as temporadas que você acredita que você tem de férias, o patrão não tem. E aí eles começam a identificar isso. Eu tô vendo isso também. Sim. Eu vejo dois caminhos. Eu vejo que quando eles entram, eles vê a empresa ganhar dinheiro. A empresa ganhar dinheiro, entrar o dinheiro. Eles vão ver o fluxo da saída. Eles veem a entrada. Né? Então você está falando aí ter 18, 20 funcionários, então eles veem uma demanda grande de cliente e vê aquela entrada de dinheiro para tudo lá, falam, nossa, olha só, se eu ter o meu negócio, só ter 20% que o Denis está ganhando na agência dele, eu vou estar bem. Aí ele se afasta e quer montar a agência na casa dele. Aí eles veem que com o tempo, não é assim, porque o custo operacional para se manter isso aí é pesado, não é? É aquela velha história, né? Cada um sabe o fardo que carrega. Sim. É bom ver dos outros, mas você não sabe o peso que aquele outro está carregando para que tudo isso aconteça, né? Mas o que eu acho mais interessante disso é como as pessoas, como existem essas míticas de mercado, né? Olha, agora todo mundo vai trabalhar online. Não é. Vai. Um momento, o mercado vai entender que tem pessoas que funcionam online e tem pessoas que não funcionam. E com o passar do tempo, isso se equilibra. Mas eu dei isso como exemplo, porque aconteceu ontem, mas aí eu poderia colocar em tudo na vida, funciona dessa forma, entendeu? Sim. A gente tem uma tendência, e a grande mídia faz isso, né? A gente tem uma tendência em acreditar em algo, e fundo em algo, e achar que aquilo vai mudar a história daquele jeito. Vamos dar os exemplos. A rádio não vai acabar? Exatamente. Não vai ter mais revista, não vai ter mais jornal, não vai ter mais outdoor, a rádio vai acabar. O mundo vai viver só de internet. Não é isso que você estava a falar? E cadê isso? É isso mesmo. E pelo menos que nem você acabou de falar, nós estamos vivos, gente. Deixa a gente morrer com uns 50, 60 anos, porque nós estamos vivos. Sim. Eu vejo a minha mãe viva vendo, eu vejo você, vejo muita gente que gosta até disso. Porque relembra um pouco do passado, então não acaba. Ou você acredita que acabou? Não, diminuiu. De novo, eu acho que não dá para fundamentalizar tudo. Eu acho que algumas coisas vão morrer porque realmente perde algum sentido. Mas vem natural, não vai acabar, morrer ou enterrar. Isso, exatamente. As pessoas estão enterrando. Então, mas o que acontece é que a gente tá falando de mídia agora, né? A própria mídia se reinventa. Sim. Né? E ela se reinventa e se encaixa em outro cenário. Sim. Igual você se reinventou sua carreira. Sim. Né? E você vai se reencaixando. A TV... ela se reinventou num novo formato agora, que é o formato on demand, né? Porque, então, aquela TV tradicional, essa geração não entende mais que tem que esperar 1 hora para ver um programa. Isso não vai existir nunca mais. Isso vai morrer. Sim, isso vai. Certeza. Nem a gente mais tem paciência. Isso vai. Só que isso, você reconstruiu uma mídia num formato que atende esse público. Então, ele pode gostar mais do YouTube ou de baixar filme, etc e tal, mas eu na TV eu ainda vou atender um perfil de público na hora que ele quiser. Sim. Eu não tenho mais aquela TV toda estruturada de programação. Ainda tem, mas isso a tendência realmente é morrer. O rádio, ele está se reinventando também. Só que o rádio ele tem alguns desafios maiores para se reinventar, né? Porque tanto é que hoje o rádio está muito mais concentrado no entretenimento do que na música. Que é o que chama a atenção. É o que chama. Porque se for para escutar música, eu quero música on demand. Eu quero escutar Spotify. No celular e pronto. Os carros estão dando isso. Exato. Entendeu? Agora... se o rádio não investir cada vez mais em jornalismo, em entretenimento, etc., o rádio vai morrer, porque a música não vai sustentar mais o rádio. É um podcast radial. Exato. Porque precisa bater pau, vamos entrevistar o senador, vamos entrevistar não sei o que, agora é hora da culinária. É isso, eu tô vendo isso também. E aí o que ele faz? Ele pega essa programação do rádio e joga ela em pílulas nos seus demais canais. Então ele atende de uma forma que a gente chama de omnichannel,
esse público, mas não naquele formato estruturado que a gente bater a tecla. Sim. Você acha que eles estão agora estão fazendo testes, vocês estão colocando os horários e trazendo esse mercado que você está falando do rádio, eles estão vindo aos poucos, mas eu percebi que está aumentando. Por exemplo, vamos pôr um exemplo da Jovem Pan, estão vendo direto, está aumentando, talk show, não sei o que, vai vindo. Então era 2, 3 programas, já está em 4, 5, 6, daqui a pouco 10, eles estão para fechar uma programação. A tendência é aumentar. Daqui a pouco vai ter amanhã vai ser só programações de bate-papo. Sim, pode ser. Porque é que você acabou de falar, porque quando eu entro na rádio, eu só vou escutar isso, tá? Até horário político hoje eu tô assistindo mais, porque a música, se eu quiser, eu ponho no Spotify da vida, ponho no meu celular, escolho a música que eu quero, ponho no Bluetooth e toco o barco. E tem uma outra... E essa geração, ela tem um outro componente que a minha... eu até sou um pouco assim, então eu acho que a minha geração também tem esse componente. Que é uma geração que ela se encaixa muito bem em um ambiente de multi-informação. Então, é a pessoa que escuta o rádio ao mesmo tempo que joga videogame, que tem uma TV ligada, e ela sabe tudo que está rolando naquele momento. Ela não está perdida em nenhum dos assuntos. Sim. Então, assim, isso para a mídia é muito importante, porque é uma pessoa que consome muito mais mídia. É porque você tá no meio também, eu também sou assim. Aqui a gente tá no meio disso, a gente acaba automaticamente sai pegando, né? Pode ser. Porque você vive disso, é que pra gente é natural. Mas tem muita gente na nossa cidade que ele masca o chiclete e não consegue falar. Sim. Isso é a maioria. Sim. Eu vejo no meu ponto de vista, eu vejo isso. Mas eu vejo ao mesmo tempo esse caminho do jovem praticamente que tá vindo agora é isso. Você acabou de falar. E aí a gente abre um novo cenário pra mídia, né? Você tem a mídia que faz essas conexões. Então vamos supor, olha que loucura isso. Você já tem programação baseada em outra mídia. Vou dar um exemplo, Super Bowl. Eu vou ter o Super Bowl no domingo, tá bom, eu tô dando um exemplo muito lá em cima, as pessoas estão assistindo muito no Brasil, hein? Sim, eu achava que não, mas vai ter até o jogo aqui. É impressionante. Então vou dar um exemplo bem básico, vai. É que esse exemplo tá lá em cima, tá? Sim, mas ilustra bem. Então vou ter Super Bowl no domingo. O que você fazia antes? Qualquer outro investimento em mídia não acontecia nessa época. Por quê? Todo mundo estaria vendo Super Bowl nos Estados Unidos, né? E assim, eu acho que eu não tenho números agora, mas tirando Olimpíadas, acho que é o evento transmitido com mais audiência no mundo, ao vivo, acho. Fora as Olimpíadas, né? A abertura das Olimpíadas. Então você tem um mega evento como esse nos Estados Unidos, que anos atrás você tinha todo investimento centrado em um horário de 2 horas. Perfeito. Hoje em dia, você já tem como acionar a pessoa que está assistindo o Super Bowl via outras mídias, fazer uma venda casada até com o Super Bowl, alguma coisa que agregue, pode ser uma promoção no teu Instagram, pode ser qualquer outro conteúdo midiático e que casa com esse componente que é o Super Bowl. Então o Super Bowl não é mais uma mídia única naquele momento, não, tem outras atreladas a eles. Pode ser uma pequena empresa, pode ser uma grande empresa, mas se aproveitando daquele momento para impactar esse consumidor que é multiconectado, que ele não está só no futebol. Sim. Ele está nos grupos de amigos debatendo, no WhatsApp, ele está vendo o Instagram dele, postando foto com a família. Então ele está multiconectado. Por que eu não aproveitar aquele momento que eu sei que ele está em casa, vendo TV, para mandar alguma coisa para ele? Esse é o momento ideal. Você vê uma coisa assim, eu sempre olhava pro YouTube e eu falava assim, gente, cara, se alguém pegasse e conseguisse, eu não sei se existia, né? Eu ficava com esse negócio na minha cabeça, porque a gente tem a criação, mas a gente não vai buscar. Porque quando você tem uma criação, é outra coisa, gente. Você tem uma criação na tua vida, não adianta você falar que o outro copiou o que você pensou. Para você copiar, você tem que ir atrás e fazer acontecer. Por que eu digo isso? Porque todos nós temos que criação o dia inteiro, principalmente a gente que trabalha nessa área. E há muitos anos atrás, há muitos anos mesmo, quando lançou o YouTube, eu falava, nossa, olha, se alguém pegasse e fizesse o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro de graça, para todo mundo entrar no YouTube, a pessoa ia ganhar um dinheiro do cão, velho, porque... Pô, tá todo mundo querendo comprar antena ali, entrar com antena aqui. Pô, por que não fazem isso? Não deve poder. Eu ficava com esse negócio da cabeça. Então, essa também é o bloqueio nosso. Antes de a gente pensar que não pode, vai atrás. O que aconteceu? Nós vamos colocar o exemplo. Cazé TV.
Esse cara entrou. Fantástico. Fantástico. Ele fala simplesmente com a boca aberta. 3 milhões de pessoas, 4 milhões. O que é isso pra você? Quer dizer, vamos explicar isso para as pessoas leigas. O que é quando a pessoa fala, nós temos 3 milhões ao vivo, 4 milhões ao vivo? Isso não é diferente de uma televisão assistindo a novela na nossa época, porque na nossa época você não via quantos milhões de pessoas. Sim. Ali ele já tá falando, gente, tô com 3 milhões, 4 milhões. Não é quem dá mais? E é melhor, isso não é estimado. Tá lá, e as pessoas tá aqui, ó, falando, escrevendo. É aferido. E ali ele faz pesquisa, ali ele fala, gente, vamos sortear tal coisa. Cara, esse cara achou um mercado. Achou. Impressionante. E com uma pegada diferente, né? Porque se ele tivesse vindo com a mesma pegada da TV, essa pegada mais sisuda, essa pegada mais quadradinha, ele não estaria fazendo o mesmo sucesso que ele está hoje. É impressionante. Ele achou o meio e achou um posicionamento que mudou tudo. E isso vai mudar. Ele mudou o mercado. Mudou o mercado. Porque essas empresas que eu percebo, na hora eu percebi, falei assim, ninguém mais vai querer assistir, vou assinar a antena tal, por tantos por mês. Ninguém mais vai querer isso. Sim, sim. E isso vai até ser bom, porque ninguém vai nem comprar os piratas mais, porque todas essas empresas vão ter que entender que eles vão ter que deixar aberto o mercado. Porque o que eles estão precisando vender é o público. Hoje é o público, né? Hoje sim. Não é mais, vão vender o pacote, não é preferível abrir a rede da televisão, ter 3 milhões de pessoas, porque quem quer negociar com ela? Quem dá público. O Cazé eu achei fantástico. Quando ele entrou, eu olhava para aquilo lá no comecinho e falava, mas que cara doido. Hoje não, eu vejo ele um mercado violento. Ele tá tomando conta do campeonato, cara. É que nesse caso específico... Esse é um exemplo. Mas nesse exemplo específico, eu não sei ainda como vai se compor o mercado, porque existe um fator que o Cazé não vai conseguir ultrapassar, que é alguém tem que captar aquelas imagens e transmitir. Sim. Se em determinado momento a CBF começar a transmitir as suas imagens, aí o jogo muda. Ah, mas é com certeza. Então você já tá falando uma coisa que vai acontecer. Aí o jogo muda. Você tá falando de CBF. Desculpa, CBF, mas a CBF foi aquela olhar e falar assim, o quê? O Cazé tá fazendo isso? Por que a gente não pode fazer? Exato. Isso vai acontecer, nós estamos no Brasil, não estamos no Canadá. É isso aí, gente, quero mandar um abraço a todos os nossos patrocinadores, o pessoal da Mercaverde Brasil, a Ligue Shop Germânia, a Vox FM, a Merlin Brindes, a Granja Dois Irmãos, que desde 1970 produz ovos de qualidade, ao apoio do pessoal do Regional, a Fidelidade Clean, a Revista Estampa, a TV Cidade de Catanduva, a Óticas Brasil, a Luciana Magazine e a você, futuro patrocinador que deseja vir até nós, cafécomzaca.com. Busque conhecimento ou vá atrás de pessoas que tenham esse conhecimento. Entendeu? Isso eu falo no sentido de marketing, gestão, contábil. Tentem se cercar de pessoas competentes, que vocês entendam que já são bem-sucedidos com outros clientes do seu nicho de mercado, que isso tende a dar certo. Sim. É o tipo de investimento que vale a pena. Você já fez e já identificou, então é mais fácil. Sabe o caminho da pedra. É aquela brincadeira, o cara foi lá, arrumou o barco, foi lá, o cara, quanto custou? Custou 3 mil reais. O cara foi lá, mas só apertou o parafuso, mas quanto vale para apertar o parafuso? E qual é o parafuso que aperta? Não é? As pessoas têm que identificar isso e dar valor a isso. Não é só apertar o botão, não é só criar, mas teve toda essa história de, porque eu falei para você, tem que apanhar, aprender. Sim. E a gente cresce nisso. A dona Maria que faz uma coxinha deliciosa, ela fantástica, a mamãe fez, agora eu vou colocar ela no iFood. Aí o outro fala que o iFood não serve porque cobra uma taxa absurda. Aí o meu pensamento é o seguinte, não tem quem bata o iFood hoje no mercado aqui de comida, né? Como ela pode identificar que vale a pena ela entrar no negócio dessa? Porque ela vai aumentar a venda, ela tem que aumentar o preço, ou não faz isso. Preferível ela em boca a boca continuar fazendo no WhatsApp. Eu vou ser bem honesto, porque o varejo não é o mercado de atuação minha, né? Nunca foi o mercado de atuação. Nós estamos falando do teu pensamento, da tua criação, do que você já identificou. Porque quando a gente não fala com tanta propriedade... Sim, não, nós estamos tirando o Denis da agência, estava falando com você pensando como eu estou pensando aqui também. Tá, eu acho que o problema desse mercado de foods é que é um mercado que ele demanda tanta atenção que eu teria medo de entrar. Porque a dona Maria que faz a coxinha dela, vindo para o seu exemplo, deve ser uma coxinha sensacional, que ela põe no isoporzinho dela e passa pelo comércio, todo mundo adora. E vende. Pô, essa dona Maria tem que crescer, ela tem potencial, etc. Põe no iFood, dona Maria, que você vende mais. Põe no iFood que vende mais. Quando põe no iFood Operação Dona Maria, aquelas 100 coxinhas que ela faz por dia viram 300.
Aí eu começo a ter problemas que envolve N aspectos que a Dona Maria nunca pensou na vida. Sim. Porque então era a cara dela que vendia, era a empatia dela que Sim. vendia, era a pessoa que via essa mulher trabalhadora Sim. e comprava a coxinha Já é dela. o carinho de pegar o produto. Você tem um contexto montado Sim. que ninguém pensa É nisso. humano. Ninguém pensa. É isso que eu queria bater. Entendeu? Quando a Dona Maria vai para o iFood, ela já tem que aumentar a sua cozinha, que não é mais a cozinha de casa, tem que montar uma pequena cozinha industrial. Aí, de repente, ela precisa de funcionários, aquele funcionário já não faz a mesma coxinha da Dona Maria, porque ela não tem um padrão de processos, e ela não foi instruída a ter um padrão de processo, ela nem sabe a receita da coxinha, faz de cabeça. Isso. Faz de cabeça, entendeu? Sim. E ela sabe se aquela batata aquele dia tá mais úmida, menos úmida, ela acerta aquela batata no olho, acerta na farinha aquela batata. Ela entende o processo, mas ela não entende como que aquele processo pode ser ampliado. Entendeu? Depois que você tirou o lado humano, tirou o sentimento, vai só a crítica. Não, aí você para num negócio. Você tira a Dona Maria do negócio e ela tem uma operação. Aí eu tenho que fazer 300 coxinhas por dia, eu já tenho um custo fixo maior, a coxinha já não tem mais a mesma qualidade. Aí eu tenho uma peça no caminho que é o processo de venda, eu venho pro iFood, beleza, vendi. Eu vou entregar. Aí eu tenho o entregador, de repente atrasa, o entregador de repente não vem buscar. Entrega gelada, amassa, empina a moto. Então aquela coxinha da Dona Maria que era deliciosa no teu estabelecimento comercial, quando você pedir em casa, a chance de não funcionar, ela é absurdamente alta. É isso aí. E o que sobra para Dona Maria no final do mês é mais dor de cabeça, porque ela tem funcionários, entregador, comprar mais produtos, etc e tal. Ela já não conhece mais o consumidor dela no olho a olho, e o que sobra de dinheiro, se marcar é menos. É porque eu te dei esse exemplo, Dona Maria, mas é um exemplo real. É uma moça que vende doce, ela vai importa em porta. Então aqui tinha a moça, ela tinha o horário certo, que ela entregava o chocolatinho pra menina que trabalhava aqui e gostava muito de chocolate. Então ela vinha sempre naquele horário, sempre via. Ela ia sempre de terça, ela vinha de quinta e vendia. Aí eu perguntei pra ela, falei, você tá vendendo bem? Ela vende em torno de 50 bombonzinhos dela de chocolate por dia. Ela fez o cálculo, tudo. Ela falou, então, mas eu tô pensando em ir pro iFood, né? Eu falei assim, ó, de vez você pensar nesse caminho, por que você não pensa de já ir pros teus clientes, entregar um cartão para cada cliente que você vende, fala, ó, esse é meu WhatsApp, manda mensagem para mim, que aí eu vou entregando. Por que eu te falo isso? Você vai aumentar a tua gestão de venda, automaticamente você vai identificar a tua demanda, vai aumentar o volume e tranquilamente você vai ver o que precisa. Porque o risco é grande, você acabou de falar, então você matou minha dúvida também. Porque ela vai colocar no iFood, ela tem, além da taxa, ela tem uma entrega que as pessoas não vê mais ela, vai ver só a marca. Isso é quando você trabalha com uma marca, a marca ela tem que ter sempre visibilidade, para ter visibilidade tem que ter investimento, ela tem que ter um conceito da marca, porque as pessoas não pensam mais naquela coxinha, não pensam mais no doce. Ela pensa se veio fria, se veio amassado, se veio doce. Ó, aquele morango não tá igual. Porque quando você vende em porta, o sentimento ele é muito maior. Até se vier um pouquinho amassado, não tem problema. Foi Dona Maria, tadinha, coitada, ela veio trazer aqui, é moça decente, compra dela. E o boca a boca sai vendendo. E esse boca a boca que vende, você matou a pau. É o risco de ela crescer e ir para o mercado e trazer pessoas para trabalhar para esse mercado para ela, que pode quebrar. É isso mesmo. Então, mas ilustrando dentro do mesmo tema, né? Se eu tirar a coxinha da Dona Maria e colocar na mão da coxinha de Bueno de Andrade, que é a coxinha mais conhecida do país, a operação de Bueno de Andrade de franquia não deu certo. É em Ribeirão Preto. Franquia dentro de Ribeirão Preto que não deu certo. E todo mundo conhece, hein? Nós estamos falando de uma marca, você acabou de falar, me deu até fome, vontade de comer a coxinha. Que coisa, eu não sabia dessa. Não deu certo. E agora a gente se identificou algum motivo ou foi justamente isso daí que você acabou de falar? A expansão, criação. É que eu não sei exatamente o motivo. Você vai pro mercado, você vai começar uma guerra, né? Você entra no mercado grande assim, você fala franquia, por trás disso tem uma guerra. Mas veja bem o cenário. A coxinha pode ser muito boa. E é boa, mas não é nada do outro mundo. Sim, é uma coxinha. É uma coxinha. Ela criou fama. Mas você tem, na verdade... Não é o prazer de ir até lá. Você tem toda a experiência de consumo que está envolvida nisso, né?
Então você vai até Bueno de Andrade, que é um lugarzinho bem típicozinho do interior. Que as pessoas iam de moto até lá, Isso, passear essas coisas, passear até lá. exatamente. Então assim, você tem uma série de circunstâncias que quando você põe tudo isso encaixotadinho no formato de franquia, pode não funcionar. Porque o que funciona, você pode matar outra dúvida das pessoas. O que funciona, às vezes, não é só o produto dela, é toda a história para chegar até lá. Sim. É como se eu montasse uma coxinha no morro. Nossa, mas aquele morro tá vendendo horrores. Monta uma, não, a pessoa gosta porque ela vai até lá, tem a árvore, tem o macaquinho, tem o sei o que, as pessoas vão caminhar para chegar até lá. Tem uma aventura. Sim. Então é isso aí. Então, muitas vezes é a aventura que para chegar até o local. É um ponto de chegada, né? E aí você tira esse ponto de chegada das pessoas para vender só o produto, se torna comum. Sim. O que a gente tenta no marketing hoje, o que muito se debate, é você ter todo nível de experiência fora do consumo do produto. Então, aí a gente vem com experiências sensoriais, pode ser tátil, cheiro, pode ser deslocamento, pode ser qualquer coisa. Mas esse encantamento que você tem quando você tem um acúmulo de experiências, você coloca um produto acima ou abaixo de um nível de relevância na tua cabeça, comparando a outros. Então, você propor experiências de consumo além do produto, porque o produto em si, por mais simples que seja, por mais complexo que seja, a pessoa já sabe o que ela está comprando. Ainda mais hoje em dia, que a pessoa, para ir atrás de um produto, já pesquisou, esmiuçou ele nas redes sociais. Seja um bully ou seja um carro. Sim. Entendeu? Então, imagina você chegando para comprar numa grande concessionária de veículos importados, uma BM que você já pesquisou, é o carro dos seus sonhos. Você não aceita uma experiência de consumo fora do padrão da BM que você está comprando. Você não aceita um atendimento mal organizado, um café gelado. Você não aceita um pós-venda mal feito. Por quê? Porque tem muito valor agregado naquele produto. Isso sempre foi assim. Só que hoje em dia você transferiu esse valor de um produto de alto valor agregado para qualquer coisa. Perfeito. Então, qualquer item de consumo hoje ou um serviço, você tem que pensar em toda essa contextualização. Isso, na minha opinião, nunca li nada a respeito, eu acho que se deve muito a esse processo de franquias de maluco que a gente teve no Brasil nos últimos 8, 10 anos, né? No interior de São Paulo, principalmente, sim, que tudo acabou sendo franqueado. Franquia, 5 mil, 2 mil reais. Metade deu certo, ou 10% deu certo, mas qual que é o grande barato da franquia? Eles conseguiram padronizar, até em empresas que não precisariam, nem tinham condições de ser uma franquia, conseguiram padronizar processos que isso mudou o mercado. E mudou o mercado até para quem não estava habituado com isso. Então, por exemplo, pessoas da classe C, D, E, elas são exigentes hoje. Porque elas podem consumir um McDonald's. Sim. Elas podem consumir alguns produtos, um Chiquinho sorvete. Elas estão habituadas a ver um nível, mesmo que seja baixo, de excelência, onde antes ela não via. Sim. Uma loja de bairro, por exemplo, entendeu? Então isso meio que padronizou o mercado e evoluiu o mercado do varejo nesse sentido. Mas tudo isso para falar que a pessoa nunca pode pensar apenas no que ela está entregando como benefício para o seu cliente, que é o produto. Ó, eu vendo essa xícara, esse é o único benefício que eu dou para ela. Essa história não vende mais. Não vende mais, é um contexto. É um contexto. Então, o atendimento faz parte desse contexto, uma possibilidade de estacionamento faz parte desse contexto, a embalagem faz parte do contexto, a facilidade de entregar na sua casa, tudo isso contextualiza você ser bem-sucedido no varejo hoje. E na indústria também. Sim. Nisso também. Então, é um pensamento muito raso, aquela pessoa que fala assim, olha... eu gosto de faca, coleciono faca, papapá. Eu vou montar uma loja de facas top aqui em Catanduva. Vai dar certo? Pode ser que dê. Mas se o teu contexto é o seu gosto pessoal, imaginando que todo mundo tem o mesmo gosto que o seu, sim, você tá fadado a errar. E além do que, você pode ser só uma vitrine, que a pessoa vai lá, olha a faca, é essa mesmo que eu quero, entra no Google e pesquisa. Que é um risco, assim, gigantesco. Metade das pessoas que vão nas lojas hoje vão para ver o produto. Ela vai comprar um tênis na internet. O que ela faz primeiro? Vai na loja,
vê o tênis, vê a medida e procura na internet. Sim. Então Porque o fabricante tá vendendo. Sim, então e acaba pegando mais barato, frete grátis, é impressionante, cara. Mas se você não tiver um contexto que a pessoa, que envolva a pessoa, que ela entre na loja, seja uma loja mais conceito, a pessoa vai fazer exatamente isso. Então o que ela vai comprar? Justamente é o conceito. Quando a gente vai no restaurante, a gente paga uma comida cara, não, a gente paga todo um conteúdo. A entrada, o cheiro, o local, vai sentar, é a experiência. Porque Exatamente. eu falei com um amigo meu que estava em São Paulo e mostrou uma carne que era 4 vezes o valor que eu compro no mercado. Ele falou, Daniel, é experiência. Eu sei disso, mas eu queria entender dele, porque ele me enche o saco toda vez que eu vou nessas experiências com a minha esposa. Ela sempre fala isso, não é o valor. Você tem que vender a experiência. Então, você está comendo uma cachoeirinha, você está comendo um local diferente. Então, você tem que fazer uma experiência diferente para o teu mercado. A pessoa não vai comprar só o tênis. O que ela vai comprar mais? É o que você acabou de falar também. É outra coisa que eu acredito. Perfeito. E a Dona Maria, ela dava uma experiência quando ia até a loja de cada um, simples, com o seu molinho caseiro. Isso é uma experiência de consumo. E até a experiência que, abre aspas, as pessoas acreditam que é uma caridade. Então a pessoa tem a caridade de ajudar. A caridade de ajudar. Dona Maria, vou indicar você pra minha irmã. Olha, mãe, tô com a Dona Maria aqui. Você quer que eu pego a coxinha pra você também? Ela não, eu não quero comer. Não, mãe, vou comprar pra você conhecer. Ela força a comprar pra ajudar a Dona Maria pra ela se sentir bem. Ainda mais no mundo de hoje, que até brinca, as pessoas dançam funk até o chão e vai pra igreja orar, né? Mas é importante. Então, esse é o vender. Ela vende isso. Isso é capaz de ser uns 30% da venda dela é a caridade. Pode ser. Né? Porque as pessoas olham aquela pessoa que tá andando a pé, tadinha, embaixo de sol. Só que a Dona Maria tá bem. A Dona Maria tá vendo 60 coxinhas por dia, tá tirando 15 mil reais. Quando eu fiz a conta na moça do doce, eu falei, gente, tá tirando 15, 20 mil reais. E eu com dó, eu comecei a rir. Eu falei, meu Deus, deixa eu trabalhar pra você. É uma falsa ilusão. Sim, mas é isso que vende. A gente vende muita ilusão, praticamente. O marketing, ele vende muita ilusão para muita empresa. O que depois que ela tem uma coisa concreta. Porque a hora que ela pega o produto na mão, porque muitas vezes, você vê na internet mesmo, você vê aquele produto gigantesco, pendrive, vem gigantesco, a hora que você vê ele desse tamanho. Então a realidade é outra. Então, primeiro é a fantasia que a gente cria. E aí a hora que essa fantasia vir se tornar realidade para o consumidor, acabou, meu amigo. Aí ele continua, tá apoiando você, ou eu tô errado. Não, perfeito. É isso? É isso mesmo. Eu tô criando as ideias, mas por causa do meu pensamento. É isso aí. É isso aí, gente. Quero saber se vocês estão gostando aí. Tem muito bate-papo. Poderia ficar umas 5, 6 horas com esse homem aqui, mas eu vou chamar ele mais vezes. Aproveitei meu conteúdo mais um pouquinho. Já tive uma aula mais uma vez com ele aqui. Gente, eu vou dar aqui, ó, o kit viagem aqui da Elite. Pô, super legal. Pessoal aqui também. E também, ó, vai ganhar dessa vez aqui a plaquinha, ó. A plaquinha do Café com Zac. Oh. Essa aqui é pra marcar, cara. Essa placa aqui é uma plaquinha que a gente faz pra todo mundo que participa. Aí, ó. Vai estar na minha mesa. Colocar na câmera aqui. É isso aí. É isso aí, gente. Eu quero que vocês, ó, peguem essa aqui. Deixa essa aqui. Aí. Tá. Muito legal, Dani. Agradeço a oportunidade mais uma vez. É um bate-papo, né? Então, é um bate-papo com amiga, é sempre um prazer. É um assunto que eu gosto, vivo dele, né? Então pode chamar qualquer tema que ligado a essa área, eu venho com o maior prazer. É isso aí, gente. Eu quero que o pessoal identifique isso, que o Café com Zac, ele tem tudo. A gente já abordou tudo. A gente aborda a parte política, a parte religiosa, pode ser o que for, mas tudo tem uma importância na vida da gente. A gente precisa pegar esses conteúdos, tirar um pouco, às vezes, sai um pouco do... A gente brinca, sair do armário, né? Mas é justamente isso. Sair do armário aqui é você realmente se encontrar numa coisa que você não acreditava. Então você vindo aqui, você está mostrando muitas coisas que as pessoas às vezes não acreditavam, que é o marketing, a publicidade, todo um contexto, porque é complexo. Ele não é simplesmente apertar um botão, não é simplesmente, eu faço em casa, meu sobrinho está ajudando, meu irmão vai ajudar agora. O que teu irmão faz? Meu irmão fazia lanche, agora ele vai fazer isso, meu irmão fazia tal coisa. Não é criticar o segmento, mas você tem que identificar que nós estamos aqui e trabalhando com esse segmento, porque tem longa estrada. Principalmente você, tem 20 e poucos anos. Eu comecei a trabalhar com isso aqui em 2010, mas realmente peguei em firme depois de 2015. Mas assim, nós estamos na estrada, nós estamos apanhando. Sim. E não é só estudo, é isso, é apanhando para aprender, ou eu estou errado. Não, tá perfeito. Eu acho que a experiência vale mais do que a instrução, pode falar a verdade. Né? Porque você apanha, tem a teoria aqui, é o que você vê e fala, gente, não tem nada a ver. Não é assim que funciona. Para montar esse estúdio foi o que eu te falei. Eu fui montando, apanhando, perdendo, errando, tudo até montar. Foi feito na mão. Só que hoje eu sei como montar. Mas tive que apanhar muito.
Não adianta. Ou você tem muito dinheiro para trazer um profissional gigantesco. Então, você quer montar as coisas da tua vida, gente? Põe a mão na massa. Aquela brincadeira. Põe uma enxada mesmo e vai fazer o teu sonho acontecer. Porque nada é de graça, né, Denis? Sim, perfeito. É isso. Muito bem. Então deixa uma mensagem final, pessoal, aí pra tua família. Eu gosto disso também. Deixa pra tua família, pessoal, aí. Pra ver, a gente não sabe quando, mas um dia eles podem pegar e falar: quero escutar a mensagem do papai, mensagem da esposa, escutar o marido, o maridão. Vamos lá, manda uma mensagem final pra todo mundo aí. Mandar uma mensagem final, acho que todas as pessoas que acompanharam minha carreira até hoje, né, principalmente a minha esposa que fez parte de toda essa história durante toda a minha vida, a gente tá junto há mais tempo do que eu estou na publicidade, para vocês terem uma ideia, né? Sim. E a gente tem um filho novo agora, o Augusto, então, na verdade tudo isso a gente constrói para a família, constrói para eles, né? Então eles foram muito importantes na minha vida, minha esposa é até hoje, sempre trabalhou comigo em todas as agências que eu tive. E ela que acaba sendo o meu braço direito para tudo. Então, acho que esse obrigado é para ela. Então, por trás de um grande homem, existe sempre uma grande mulher. Sempre uma grande mulher. Então, tá do lado. Falar isso aí hoje em dia, elas batem em nós. Né? Nós estamos do lado. Ou à frente, à frente, né? Eu falo também. A minha já fica na frente, que ela fica me cutucando. Quando ela me cutuca, eu já sei que eu tenho que mudar alguma coisa. É impressionante. Mulher tem um toque, né? É diferente. É diferente. Pensa diferente. É impressionante. Assim, a gente tem que dar valor à mulher mesmo. A gente acaba sendo muito racional e elas conseguem moldar um pouco, né? É impressionante. É importante. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Vai estar lá a entrevista do Denis no cafécomzaca.com. Nosso muito obrigado a todos vocês que patrocinam, que participam, que compartilham. Eu agradeço muito. Nós estamos batendo aí um recorde meu pessoal de audiência. Eu acho que tudo depende de todos os nossos patrocinadores, ao apoio, o pessoal da Merlin também. Um abraço pro Júlio César Merlin, que está me escutando agora aí também, que ele não perde um programa. Meu muito obrigado a você que está aqui, meu braço direito. Sem você também isso aqui não estaria acontecendo. Então é isso, gente. Bom dia, boa tarde e boa noite. Um abraço a todos.